Olá, Comex Lovers, Comex Haters, estamos aqui em mais um episódio desse fantástico projeto, histórico projeto da Imex, o ImexCast, o primeiro e verdadeiro, real podcast da Serra Gaúcha sobre comércio exterior. E a gente tem feito aqui um trabalho bem legal, né? Então a gente tenta trazer aqui referências no comércio exterior, né? As referências elas são locais, mas como todo o contexto de comércio exterior se expande rapidamente para o mundo aí. Hoje a gente está subindo a régua aqui mais uma vez, com um convidado muito especial, um grande amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que é o senhor Felipe Pavan. O senhor Felipe Pavan, ele é um profissional da área, atua há muitos anos aí, já na área de comércio exterior, ele tem um histórico de outras áreas aí. A gente estava falando um pouco antes sobre teu histórico na política, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu queria que tu te apresentasse então para nós aí, Felipe. Conta aí um pouco de ti, faz um resuminho. Eu te pedi para te fazer um resumo, acho que tu tinha tanta coisa para resumir que não conseguimos, mas agora nós vamos fazer um resumão aí de ti para nós fazer mais um episódio bacana aí. Então tá bom, obrigado Léo, obrigado equipe aí da Broadcast, que é um prazer estar aqui contigo, um verdadeiro amigo, né, que a gente acabou criando nos últimos anos. E do Comex, né? Comex é como uma família, a gente não escolhe. Nós vamos se fechar a vida inteira aí no Comex. Obrigado pelas palavras. Pequeno. Obrigado pelas palavras. E sim, acho que um podcast dedicado ao comércio exterior é muito importante devido aos desafios que continuam, né, acontecendo. Os desafios mutantes, a gente sempre fala isso, né? Isso. Que o desafio de ontem não é o mesmo de hoje. Exato. e um ciclo, né? Às vezes alguns problemas eles retornam e tu espera que não, mas eles retornam, então é importante estar muito atento. Bom, me apresentando então, Felipe Pavan, sou natural de Canoas, criado no Rio de Janeiro, residente em Nova Prata e Porto Alegre atualmente, né? Fazendo dupla jornada de cidade. Cara, já é mundial aí, já não... Sim, uma boa experiência. Trabalhei no comércio exterior ali, desde a Vipal Borrachas. No início dos anos 2000, comecei a trabalhar no comércio exterior. Depois, estando fora, construindo fábricas, abrindo depósitos, abrindo filiais, fazendo alterações de filiais, trabalhando muito na importação e também auxiliando na exportação em desafios que cabem a todos os pessoal do Comex, né? Indo além só da parte documental, mas indo para o negócio também, entender que tem que andar junto, né? E atualmente estou na Agroimport, né? É uma empresa que importa defensivos agrícolas com um grande mercado, um grande volume. E anteriormente estive na Bruni Tecnometal, também uma empresa sistemista, que é muito forte aí junto aos fabricantes de carro e caminhões. E onde lá, então vamos jogar confetes, onde alterando a operação, isso que é a parte mais interessante, que é legal, quando eu estava lá como gestor da área, conquistamos 2 prêmios ADVB de destaque exportação no ramo. E é diretamente ligado à operação, a um bom serviço e as soluções que estavam sempre à sua frente, né? Mas que às vezes nós não nos dedicamos a explorar. Que legal, cara. Pô, é uma característica a gente, né, do que eu te conheço. Tu sempre trabalhou em grandes empresas, mas que estavam no interior, né, do Brasil, né? Por exemplo, o Grupo Vipal é uma empresa gigante, né, enorme do setor, mas e a Bruni também, né? E algumas coisas que tu mencionaste, todas elas vêm. Elas nasceram de um perfil, né, do pequeno empresário que foi crescendo e foi expandindo, e tu levou essas empresas para o mundo, de certa forma, né? Tu colaborou para que isso fosse possível, né? Essa tua participação, né? Esse teu conhecimento. Então, eu queria que tu me contasse, então, um pouco nessa tua vivência, né? Na tua primeira vivência internacional, né? Como é que tu caiu nesse buraco que é o mundo aí? Me conta aí como é que começou toda essa história tua aí de ir pro mundo e viajar. Tu já falava inglês, falava chinês? Conta um pouco disso aí. Como é que tu entrou? Lá. Então até corrigindo, na verdade quem me apresentou a cachaça foi a Vipal Borrachas, né? Que já era uma empresa internacional, já vendia para mais de 100 países. E por uma questão de perfil, né? Eu fui escolhido pela gerência e diretoria para fazer alguns trabalhos no exterior,
que entra muito na questão do estilo e da personalidade, né? Isso aí já é o primeiro ponto quando a gente fala de Comex. Pô, a pessoa que está no Comex, ela tem o perfil, ela tem as habilidades necessárias para estar no processo, né? Porque o conforto, por exemplo, eu chegar aqui e com a minha família em Caxias do Sul hoje pela manhã, eu estou em casa, né? Mas ao mesmo tempo eu posso falar com total tranquilidade que eu me sinto mais à vontade pousando em Xangai, Hong Kong, do que pousar em São Paulo, né? É uma questão do perfil de não se apavorar com as diferenças que estão inclusas, né? E a Vipal me apresentou e começou a me botar em projetos de compra de matérias-primas no exterior, que entra a parte também da questão da qualidade, da questão técnica do produto e valor. Lembrando, né, que quando a gente fala de Comex, nós estamos falando de negócios, né? Não é só para dizer que tem. O Comex ele está para trazer resultado tanto na exportação quanto na importação. Mas isso levou quanto tempo para ti? Tu já aceitou esse desafio? Foi gradual? Por que eu te faço essa pergunta? Porque tu falou uma coisa importante, que é a questão do perfil, né? Eu, por exemplo, na minha trajetória profissional, a gente já falou aqui em alguns episódios, eu sou o cara do comércio exterior, né, que não tenho vivência internacional, mas aí, de certa forma, o pessoal te olha como uma referência e acabam se misturando outras questões, né? Tipo assim, eu como profissional, o pessoal me pede, tu trabalha com comércio exterior, assim, eu quero trazer como é que tá como é que eu faço para trazer o iPhone lá de Miami, entendeu? Então, assim, não é que o pessoal confunda, mas é que a gente não se sabe qual é que é a amplitude desse perfil. O que tu me fala sobre esse perfil do profissional de comércio exterior, tu que vivenciou isso, né? O que tu destaca, assim, coragem, desapego, o que tu entende como, o que tu acha que te impulsionou, que diz, não, esse negócio é para mim, e esse negócio aqui é comigo? Bom, boa pergunta e é bem fácil de falar, né? Quando tu tem uma gestão boa, né? Então, primeiro foi a questão do perfil, né? É não ter medo, é não ficar limitado, naquele mundo do dia a dia e gostar e aceitar o desafio de sair do conforto. É muito desconfortável a primeira vez que tu pousa no outro país e tu tem que fazer um negócio. Mas aí, para mim, era motivacional. Para muita gente seria uma coisa retraída. Na minha geração, Léo, a gente não tinha muita questão de escolher a profissão, a gente meio que ia se levando. Então, a gestão foi muito importante identificar. Eu sei da área de TI para a área de compras. E na área de compras, eu sou originário da área de TI. E na área de compras, eu fui jogado para os negócios internacionais. E ao ir para os negócios internacionais, eu trazia resultados que talvez outros colegas não traziam. Então, eu passei a ser usado pela gestão, ou seja, eu como ferramenta, como funcionário, que tem que trazer resultado, usada como pela gestão para fazer os negócios fora do país. Por outro lado, né, que isso acabou estourando quando eu fui para fora, eu vi um feedback muito interessante anos depois. Felipe, quando a gente falava do projeto do México, desde a primeira fabriquinha que foi feita lá pela Vipal Borracha, na cidade de Tultitlán, quando tu fazia o projeto, brilhava teus olhos, tu sabia de cor o que precisava fazer, tu entendia o que estava acontecendo. E aí também, eu vou explicar, não sei, mas eu gostava, quem tu falou, é uma cachaça que eu gostei e apliquei, né? Puxa, óbvio, como qualquer empresa, o que importa é o resultado, né? Então, além de gostar, eu também trazia resultado para o negócio. Que é o que todo profissional... Mas se tu buscava como pessoal, o teu profissional estava muito ligado ao teu objetivo pessoal, né? De tu ter... entregar isso para a empresa que tu estava te propondo a fazer isso, né? É uma coisa tua mesmo, né? Isso é uma característica também do profissional do comércio exterior, eu acho, né? Que deveria ser mais explorada. Trazer o resultado, né? Que a gente enxerga hoje que... Acho que o pessoal ele para na dificuldade, né? Pelo menos, gente, nós temos muito... Não sei se tu pode concordar comigo, a gente vai entrar um pouco nas questões mais técnicas agora, né? O profissional que presta serviço de comércio exterior, ele deveria, né, trabalhar melhorando as dificuldades que ele recebe. Mas hoje, claro, a gente está num cenário bem turbulento, né? A logística mundial, pelo menos
né, que é o que a gente viveu, né? Tu também vive bastante essa questão da logística, né? Esse cenário turbulento, ele teria que promover novas soluções, né? O que tu, dentro dessa tua vivência que tu passou aí, tu morou quantos anos fora mesmo? Tu morou? Praticamente 8. 8 anos tu 6 morou. na China, 2 no México. 6 na China, 2 no México. O que tu acha que dentro desse... Porque eles cresceram muito nesse tempo, né? Vamos acompanhar, sei lá, o crescimento Sim. da China em 6 anos, do Brasil em 6 anos, as coisas assim, ó, eu não sei se parece que a gente não tá no mesmo universo, né? O que tu acha que dentro dessa característica de transformar dificuldades em soluções, acertos, a China tem de diferente do Brasil, né? Em termos de expansão mesmo, né? O que tu enxerga que a gente poderia fazer? O que tu aprendeu nesse cenário? Porque isso eu acho que te ajudou bastante também, ter morado lá fora, a trazer Sim. esse resultado todo que tu trouxe para as empresas, né, que tu trabalhou. O que tu acha que esse foi o principal, o que tu veria hoje? Até como conselho, né? Pessoal que está na área, a gente já pegou conselho aqui com outro professor que teve aqui, né? Ele com todas as experiências internacionais dele. Mas conta um pouco do que tu acha que seria um ponto principal que as empresas, as pessoas deveriam aprender de fora para cá. Vamos lá. Então, acho que é o primeiro ponto. Vamos falar então das empresas. O cara está no Comex. Quero importar, quero exportar. Bom, tu tem que estar no teu planejamento e que tem que estar claramente... tem que ter um orçamento para isso. É um investimento. Então, podemos fazer compras, desenvolver o produto online, recebe a amostra, desenvolve, envia, sem problemas. Sem problemas. Mas ainda faz muita diferença pegar o avião, chegar lá, sentar com o cara. Isso também é um ponto muito interessante, que viajar, quando eu era jovem, tu falou sobre, brilhava os olhos, mas também houve renúncias. Eu faltava metade das aulas na faculdade. Eu estava sempre viajando. Escolha, né? Estava sempre viajando. Fez uma escolha. Exato, é uma escolha. Então, por isso que acaba trazendo resultado. E tem que sentar, botar, investir. Eu quero fazer. Eu preciso fazer. Eu tenho que conhecer o outro lado. Claro, negócios pequenos, pequenas importações. Ok, mas quando vira teu negócio, tu tem que entender isso aí. Então, o que eu indico? Bom, em primeiro lugar, quer entrar no Comex como empresa? Orçamento, planejamento. Pronto. Tem que fazer isso. E o profissional que quer fazer isso aí tem que entender que será desconfortável. A primeira viagem é muito legal, Léo. Quando tu chega lá na China a primeira vez. Eu já cheguei lá vindo do Brasil para a China 20 vezes. 20 vezes? 20 vezes. Então, já a 20ª vez já não é uma novidade, é trabalho. Já tá cansativo. Né? Aí, já que em vez de passar, como eu falei, para São Paulo 1h30, tu demorou 35 horas para chegar no teu hotel, no outro lado. Bom, tem que saber lidar com essa diferença, né? Tem que saber lidar. Essas diferenças... Mas tu acha, assim, que essa diferença cultural, no final, ela te agregou, né? Tu acha que tem tanta diferença, assim, entre a cultura chinesa e a brasileira, no sentido negociar, né? Negócios, assim, né? Vamos falar em business, né? Como é que tu acha que... Porque a gente já fala com muita gente que nosso negócio ele tá ligado à China, né? O pessoal fala que tem um abismo cultural entre a China e o Brasil na questão negócios. O chinês, ele vê negócio em tudo. E quem lida com importação sabe disso, né? Porque hoje a gente tá com a internet ali aflorando. Se tu faz uma cotação com o cara hoje, por e-mail, o cara vai te chamar muitas vezes. Ele vai fechar negócio contigo. Ele vai fazer isso quando dá. Ele quer fazer negócio contigo. Se ele te adicionar no WhatsApp, então... Nossa senhora. Então, e eu vejo que tecnologias tipo a internet e tal... Mas tu acha que existe mesmo esse abismo entre a maneira como... Vamos falar o brasileiro, tá? Vamos falar não o Sim. ocidental. O brasileiro vê o negócio e o chinês vê. Mas é da água pro vinho. São apenas negócios. Isso nós não entendemos. Então vamos falar então, eu quero ir pro Comex. Então, qual a importância de conhecer outra cultura? Quando eu falo alguma coisa com o chinês, eu sei que ele não vai levar para dentro. É só um negócio. É apenas um negócio. Aqui no Brasil, nós temos algumas dificuldades. Nós temos muita emoção colocada. E o chinês vai jogar isso na mesa para você. Então tem que ser muito frio. Ele vai levantar. Já reverteu para ele essa. Já reverteu para ele. Ele já conhece o brasileiro. Vai jogar, vai dar soco na mesa, vai tentar te impressionar. Não. Aí entra de novo, vamos falar de negócio. Tu sabe o que tu quer? Se você sabe o que você quer,
Não tenha dúvida que vai dar certo. Mas você tem que saber o que é. E às vezes é o mais difícil. Então, vamos falar então o dia a dia nosso da tua trade lá. Felipe, eu quero trazer uma coisa. Léo, eu quero trazer uma coisa da China. Tá, como é que está teu sistema tributário? Está no simples, está no presumido, está no real? Isso muda o resultado se for matéria-prima. Muda o custo. Tá, vale a pena importar. Bom, qual vai ser o percentual? Tá, dependendo do pessoal vai mudar o quê? No teu fluxo de caixa. Além disso, tá, como é que eu planejo numa fábrica receber produto importado? É diferente, porque a questão técnica do SOP, da planejamento de produção, do plano mestre é completamente diferente. Porque o produto importado ele tem outro timing. Sim. Tem outros riscos, né? Que é uma das mudanças que a gente vem falando agora, né? Que a gente está num novo momento logístico em que as coisas elas estão numa dilatação diferente ali, né? Nem me fala. Mas essa adaptação, né? Que a gente falando em adaptação agora, eu acho que também é uma característica do cara profissional do comércio exterior, né? Eu vejo que quem sofre, talvez tu pode concordar comigo ou não, porque tu vive um outro lado ali do balcão, né? Mas eu vejo que o pessoal que mais sofre é quem não se adaptou. Porque é um discurso, tá? Tu é um cara antigo da área, mas um cara experiente. E eu vejo todo dia, né? Clientes dizendo, nossa, mas isso... nós temos agora, né? Nós estamos falando, né? Numa época em que o transit time aumentou tipo de 40 dias para 60, né? Dentro de um roteiro normal. E o cara olha para mim e diz, não, mas isso aí tá errado. Faz 30 anos que eu faço isso e nunca foi assim. O pensamento ficou travado. Tu acha que o chinês ele é mais adaptável a isso? Tu acha que a cultura deles permite que eles façam essa adaptação ao cenário, ao movimento? Não. Não? A China, ela exporta. Então, Não para tem ela, muito problema se disso. chegou para mim aqui, se não chegou, ele não está muito preocupado. Ele cumpriu a parte dele. Então, vai fazer um contrato de, por exemplo, vamos mitigar o risco. Né? O comércio exterior nada mais é que mitigar as possibilidades de erro. Então, vai chegar para um chinês, eu vou assim, então eu vou comprar CIF por quê? Eu vou comprar CIF porque se atrasar, o cara não embarca. Não, ele vai embarcar e tu vai pagar. Porque não tem como. Né? Tu quer o produto, precisa do produto. Então, tem que se desfazer de algumas lendas. Tem que lembrar que na crise nós temos hoje logística. Eu sofri diretamente. Tem carga minha que demorou 6 meses. Saiu em maio e chegou agora. Então. E a programação que tu tinha para lidar com isso, como é que funciona? E no meu caso, são produtos para tu compra e vende com o teu registro. E produto para safra. Não chegou na safra, vai ficar no estoque 1 ano. E às vezes ele é perecível, né? Ele pode até... não for perecível tudo, tu perde o produto. Porque os perecíveis, eles não são de curto prazo. Às vezes tem 1 ano. Eu tenho um cliente nosso que comprou uns itens aí para linha PET, né? E claro, mas aí é problema interno nosso, mapa, registro, enfim. Toda aquela burocracia que a gente já sabe, né? E ele disse, cara, eu perdi 3 meses da validade do produto. E o que tu vai dizer? Cara, essa programação, ela tem que ser talvez refeita, né? Nesse sentido, digo, da adaptação, né? Que o brasileiro tem que fazer para sobreviver, na verdade, né? Não, quem vende tem que saber. Quem compra tem que saber, não quem vende. Não, quem vende. Mas aí que tá, eu acho que a gente tem um pouco dessa dificuldade. O mercado tá difícil. E eu não sei se é só aqui, né? Mas eu vejo... Vamos falar agora um pouco sobre cultura, né? O que tu acha dentro... Acho não. O que tu vivenciou dentro da tua experiência no México? Tu acha que esse comportamento latino, ele é mais próximo do brasileiro? Como é que tu enxerga? Vamos falar em expansões aí a nível mais Américas mesmo, assim. O que tu enxergou no México que tu disse, não, aqui eu tenho uma diferença que... Porque a gente também nós temos clientes que buscam fazer negócio com o México, né? Tem a linha automotiva, por exemplo, nós temos um mercado que é bem integrado ao pessoal do México, por causa dos Estados Unidos, a proximidade, enfim. Me conta um pouco como é que foi essa tua experiência no México aí. Bom, obrigado pela pergunta, porque é pouco a gente pergunta América Latina, conheço bem a América Latina, toda a América do Sul. Não, somos muito parecidos conosco. Mesmos problemas de infraestrutura, mesmo problema de burocracia, né? E o mesmo problema de dependência de importações de bens de consumo. Então é muito similar. A diferença do México, particularmente, que separa da América do resto da América, é que ele está do lado dos Estados Unidos, então ele tem um maior cliente na porta, né? Na porta do lado. Então eles conseguem ter um giro de importação e exportação muito bom terrestre também.
Mas, no geral, a questão cultural de negócios é muito similar à nossa. É muita emoção, é muito... Burocracia. Burocracia. Não é uma linha reta, né? As regras não são muito claras. Né? Que é um desafio para o Comex. Que se torna um desafio no Comex. O México é o país com o maior número de acordos bilaterais. Mesmo participando do NAFTA, ele não negocia em bloco. Ele negocia individualmente. Então, para importar é um bom negócio. Porém, né? É um país latino, então tem as suas características que são nossas aqui do jeitinho. É uma cultura bem distante, mas ainda o mercado mexicano é muito do mercado automotivo, né? Nós temos aqui alguns clientes que têm interesse em ir para o México, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Não só de ir, mas trazer coisas também, né? Mas assim, no final das contas, né, Pavel, o que tu me diz assim em relação à cultura, tá? Tu que vivenciou bastante disso. O que tu aprendeu mais com isso, assim, dentro do que tu aplica hoje na tua... Hoje tu é um profissional que lida com importação, né? Isso. Apesar que tem dentro, já que tu aprendeu bem. O que culturalmente tu acha que te trouxe mais aprendizado, né? Nesses teus anos de vivência morando fora, né? Certo. Porque uma coisa é tu negociar com alguém que tá lá, ir uma vez por ano na China, ou tá lá. Mas tu que morou mesmo lá, o que tu tem como conselho? O que tu usa isso na tua... que trouxe como prática? A prática, eu vou primeiro dar uma resposta curta para ficar bem claro. Negócios são negócios. Ponto. Não tem emoção. Eles não são que nem nós. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Eu quero comprar, eu quero ganhar dinheiro quando eu compro de você, e ele quer ganhar dinheiro vendendo para mim. Se tiver essa premissa, já está na frente. Não pode cair na emoção, jamais. Isso jamais. vale para uma negociação com o teu vizinho, que tem um armazém ali do lado, até o cara que tá lá na China, né? Talvez, vamos abrir aqui uma gavetinha. Cara, tem uma empresa pequena, começou a crescer, aí o cara te deu oportunidade, te fez um crédito, aí é diferente. Mas lá fora não tem isso. Lá fora é negócio. Eu quero comprar por quê? Por que eu quero comprar? Porque eu vou ganhar dinheiro comprando de você. Em termos de qualidade, em termos de negócio. Tu acha que isso é uma coisa que falta mais no Brasil do que nos outros países? Essa questão de ver as coisas como negócio mesmo? Falta muito. E eu vou dar um exemplo prático. Eu sempre vamos sair da teoria, vamos para pragmático, real, empírico. Durante a pandemia, tem um ramo do aço que as empresas que distribuíam ganharam dinheiro a rodo. Porque o aço multiplicou o valor. Mas como eu comprei, eu vou chutar valores aqui para exemplificar. Eu comprei a 10. Aí o aço foi a 20. Aí eu sou esperto, vou vender a 15. Ganhei muito mais do que eu imaginava. E como é que você repõe o estoque? Com o estoque vai ser posto a 20. Aí tu sacrificou completamente teu fluxo de caixa. Ou seja, isso só tem no Brasil. E aí, qual que é o resultado pro negócio e pro mercado? Um matando o outro. Passou a pandemia, sobreviveram só os grandes. Que tem um planejamento, que não se venderam pro mercado. Que às vezes é melhor não vender. E manter a harmonia do negócio, manter o negócio dentro com fluxo, né? Estamos aqui no final de dezembro, né? Eu vou te fazer a pergunta para os teus clientes. Vou botar para você, Léo. Qual cliente teu cancelou a tabela de preço e segurou a venda por causa que o dólar é 6,30? Cara que depende de produto importado. Cara, nenhum. Aí depois não vai me reclamar que deu prejuízo. Porque é matemática. É a matemática mais simples que tem. Mas é que assim, aí que tá. É bem interessante esse levantamento, porque... é disso que eu tava falando antes, né? O investidor, ele enxerga o dólar assim como um vilão, né? Porque o cara que tá... Eu falo investidor ou empresário, né? Que importa, que exporta. Essa oscilação cambial ainda é possível repassar para o mercado, né? O que o pessoal não está conseguindo repassar, que daí é uma coisa que talvez entre na questão do congelamento, é os custos, né? Porque atrás dessa variação cambial surgem outros custos, né? O custo do Brasil sobe, o custo logístico também, os fretes eles alteram, você dá um salto muito grande. Então, algumas questões o pessoal tem segurado, né? Então, respondendo um pouco da tua pergunta, eu acho que o pessoal até segura, né? Mas aquelas margens, assim, elas ficam sufocadas, né?
O pessoal tenta não passar. Que eu acho também que é uma coisa muito. Como eu atuo em vários setores do comércio, setores de indústria, né? Metalúrgico, metal mecânico, plástico, também tá muito ligado. O pessoal, eles automaticamente fazem isso, entendeu? E aí, quando eles sentem que o mercado se retrai e não compra mais, aí eles vão com outra estratégia. E talvez seja talvez mais uma falha que a gente vai concluir aqui o assunto dizendo assim, quais são os erros que nós brasileiros cometemos, né? Que poderiam ser evitados dos parceiros estrangeiros. Tu acha que isso essa prática de segurar o preço é uma delas? Bom, vamos sair do Comex e vamos falar de empresa. O principal indicador da empresa é o financeiro. Muita empresa eu chego, tem lá produção, check. Vendas, check. Todo mundo tá bem. Compras, check. Estoque, check. Financeiro ruim. Coração que bate ali, levando sangue para todo mundo, não tem. Então, a empresa é para quê? É para ganhar dinheiro. Obviamente, empresa, alguns segmentos, né? Sabe que durante o ano tem épocas de perda e épocas de ganho. Só que tem que saber muito bem controlar. Porque quando a gente fala de comércio exterior, nós estamos falando diretamente de um negócio chamado fluxo de caixa. Né? Então, volta e meia, assim, o que vai mudar é a administração. Eu não acho que o cara vai entender o teu lado. Bom, como você vai mitigar isso? Planejando e identificando. Então, um ano atrás, os Houthis soltaram mísseis em navios de carga no Mar Vermelho. Eu falei, foi agora, dezembro de 2023. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que o navio não vai passar pelo Mar Vermelho para a Europa. Então, o navio demora 20 dias para a Europa, passou a demorar 30. E daí volta, aumentou 20. Indo pela Rota do Cabo. Exato, pelo Cabo da Boa Esperança. Né? Cabo da Esperança, Resultado, tu está disponibilizando menos 50% de espaço no navio para a Europa. O que eles fizeram? Botaram o navio para a Europa. E tiraram o navio da onde? Da América Latina, porque estava importando pouco, que é a sazonalidade. Quando voltou para a América Latina a bombar, que, aliás, esse é um ponto, aconselho olhar nos gráficos de importações do Brasil. Nós temos um desenho muito claro do Brasil hoje, cada vez mais curto e mais alto o pico, né, de compras, que compromete diretamente a disponibilidade de espaço em navio. O que vai acontecer com o frete? Vai disparar. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? E que não recuperou como era para recuperar, né? Um ano atrás pagávamos $1.800 no frete. Hoje estamos 4,5, né? Mas pode chegar de novo. Hoje está mais que o dobro do ano passado. No pico vai ser quanto? Ano passado, aliás, esse ano chegou a 10 mil. Chegou a 10 mil. Teve umas épocas que, apesar que a gente tem recebido alertas de aumento e não tenho recebido esses aumentos, né? Não sei se tu tem vivenciado isso. A gente vê muita especulação na parte do frete também, que é um assunto também que a gente pode, que é legal porque a gente vivencia isso, né? O que tu tem percebido nesse último ano que nunca aconteceu antes no comércio exterior, na logística? Vamos pontuar coisas assim que eu acho que fazem parte. Todo mundo vive, aí todo mundo reclama, mas ninguém comenta. O que tu acha que isso. Quais são os pontos que tu, né, falou, né? Eu até comentei antes, o pessoal, faz 30 anos que eu vejo isso não tá certo. O que tu diz? Não, esse ano aqui teve um negócio que talvez seja o novo normal, né? Eu acho que o novo normal não é. Não chega a ser. Não chega a ser, mas tem risco de ser igual esse ano que começa daqui a uma semana. Se estender. Por quê? Primeira questão, a demanda foi muito acima da média. A demanda chegou a ser acima na época pós-Covid, que foi quando os fretes estouraram, que não conseguiam pagar. Aí eu estou falando, demanda é planejado versus realizado versus disponibilidade de espaço. Então, aperta frete lá em cima. Como mitigar isso? Planejamento. Eu não tive problema de perder booking, de perder carga sem embarcar. Eu não consegui embarcar porque não tinha carga. Eu tinha booking e não tinha carga. O meu agente ficava feliz porque ele me vendeu num preço menor, acabava vendendo mais caro na ponta. Depois a questão de um agente chamado MSC, que é um armador, que cometeu um erro muito absurdo, que pouca gente sabe, né? Que eu acabei indo atrás porque impactou na minha empresa, diretamente, na empresa que eu trabalho, que foi a questão que eles
saíram com um navio muito pesado da China. Aí sobrecarregaram o navio. Sobrecarregaram, 95% do peso. No Isso, Brasil... todas as linhas, o armador em si teve... MSC, sim. Uhum. E só pode atracar em Santos, os navios que estavam vindo, com 80% do peso. E chegava no meio do caminho no Panamá, ou na Europa, ou em Singapura, e deixava uma parte da carga. Um navio de semana que vem pega a carga. Não pegava. E isso passou por 6, 7 semanas. Não bastando isso, eles, quando foram coletar a carga, eles não fizeram o FIFO, o First In, First Out. Uhum. Eles pegaram de cima. Então as cargas as primeiras a embarcar são as últimas a chegar. Eu brinco, virou fofo, né? Fofo. E aí nós estamos vivendo essa loucura. O que nós podemos fazer para mitigar? Bom, esse ano, pós essa loucura, ali para agosto, eu comecei a testar várias linhas para vários portos. Então hoje eu sei qual linha funciona melhor para Rio Grande, qual funciona melhor para Paranaguá e qual funciona melhor para Santos. Eu tenho que saber. Dica Por que o armador tal eu não trago para Rio Grande? Porque esse aqui ele faz o transbordo, e esse transbordo, historicamente, nos últimos meses tem atrasado. Esse aqui não, esse aqui vai para Rio Grande, vai porque não faz transbordo. Então temos que estar atento a esses detalhes. Isso foi uma parte boa do ano que eu tive muito na operação. E foi muito bom, porque eu também tive dificuldade, Léo, tu também com certeza, como despachante documental. Muito plano documental que eu nunca vi na minha vida. Então, temos que reensinar todo o processo de novo para mitigar o quê? Porque o que importa é o seguinte, chegar no menor custo operacional, frete, etc e tal, mas chegar. Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom, Pavão. A questão toda essa de analisar as rotas, isso aí cabe às vezes, né, o agente carga, né, fazer esse levantamento, porque o importador, o despachante mesmo, né, a não ser que o cara seja fora da curva e tenha toda essa visão que tu tens, né, de ser curioso, de querer ver, pô, o que tá acontecendo comigo, tá acontecendo com o mundo, mas eu devo aceitar isso como normal? Não, vou pesquisar isso, né. Isso é uma questão também que eu vejo que falta nos profissionais de comércio exterior, de ir um pouco além. Aceitar tudo que dizem, não, a carga tá... A gente tem caso, por exemplo, um caso agora que a carga tá em Santos desde novembro, nós estamos em dezembro, aqui nesse momento estamos gravando esse podcast, estamos em dezembro, então faz 30 dias que ela está em Santos. Aconteceu o que tu falou, da carga ter ficado em outros continentes, não é tão grave, mas ela está ali parada. E os navios que estão fazendo a rota para Rio Grande não estão carregando, porque eles estão também sobrecarregados, né? Então é interessante a gente também pegar esse ponto e dizer, amigo... Não é só isso que estão te dizendo, vamos pesquisar um pouco mais, vamos sair do raso aqui, vamos pesquisar um pouco, mas esse material não está em português, né? Esse material está em outras línguas, né? Esse material está em inglês, esse material, os agentes de carga não vão te disponibilizar, porque eles vão continuar querendo vender para ti e dizendo que aquele transit time vai ser aquele que eles estão dizendo que vai ser, que não vai, e tu tem que entender por que não vai. E isso é uma coisa que tem que ir além, então acho que ir além sempre é uma... Como é que eu vou dizer? Uma exigência agora, né? Talvez isso, para mim, não sei se tu concorda, nesse ano eu aprendi. Se tu não for além, tu vai ficar para trás. E aí o diferencial do profissional vai estar baseado nisso, né? O profissional, quem defende a minha empresa sou eu, não é o agente, não é o despachante. Eu tenho que saber. Eu tenho que ser a pessoa de confiança, que a pessoa vai olhar assim, o que o Felipe falou, ele pesquisou, e a chance de erro é menor do que uma pessoa que não pesquisou. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E isso é curiosidade, isso é telefonema, isso é ficar no telefone, isso é ficar no Teams, isso é ficar no WhatsApp com os agentes. É cansativo, mas cansa é o diferencial. Mas isso dentro do que a gente, né, né, essas tuas experiências nos trazem também dentro de um patamar de profissional, é isso, né? É buscar mais, né? E isso tem que ser uma coisa natural do profissional, né? Voltando àquele assunto que a gente falou no início da conversa, né? O diferencial, né? Tem que ser natural do profissional do comércio exterior buscar essa diferenciação. Buscar informação de uma maneira mais ampla, entendeu? Hoje a gente tem ferramentas hoje que são fantásticas, né? Dentro da própria internet a gente tem ali links. Tu falaste um pouco da comunicação que a gente tem com o pessoal lá fora. Isso o pessoal tem deixado para trás, né? Tem evitado falar com o pessoal. Eu não vou nem falar, porque a informação está aqui no site, tem um rastreamento ali e tal. Vou manter a linha por ali e tal. O rastreamento não funcionou esse ano, né? De alguns armadores. Hoje eu uso o porto como referência. Agendamento do porto. Mas, de novo, é que aí o profissional tem que saber. Quando eu falo sobre embarque de produto, sobre chegada de produto, os meus pares e os meus superiores têm que saber que
E eu tenho que dizer para eles, se embarcou, não embarcou, chegou, não chegou, eu tenho que saber o motivo e saber o que vai fazer. É muito fácil dizer que é culpa do terceiro. Por mais que seja. Por mais que seja. Tu não vai assumir a culpa fazendo isso, mas tu vai conseguir explicações que não são tão óbvias, né? Eu me lembro quando isso é uma coisa da minha infância, né? Quem é quem tem essa cultura italiana, os pais da gente, eles não diziam por que as coisas tinham que ser desse jeito. Só dizia assim, a explicação mais que a gente ouvia, não, tipo assim, na época da catequese, não, Deus quis assim. Então, o pessoal meio que aceita as coisas como elas são e não pesquisam, né? Isso, tu acha que essa característica ainda é... Voltando um pouco mais, só para resgatar um pouco da nossa conversa, tá quase no fim aqui. Sim. Tu acha que isso é uma característica do latino? Tu acha que isso tu acha que é mundial esse negócio de não avançar, não explorar? Como é que o chinês vê isso, tu que negocia com o pessoal? Acho que tem mais a ver com a geração. A geração local. Muita informação, pouca precisão. Né? Muito acesso. E assim, os fornecedores também pioraram. Tanto na China, quanto a gente, quanto alguns despachantes. Os despachantes têm uma característica diferente, que são pessoas que estudam muito, então normalmente estão bem atualizados. Mas no geral, o cara vai te vender um frete, por exemplo, sabe menos que você. E aí, não importa, se o frete dele é competitivo, eu tenho como profissional trazer a solução para que funcione, porque eu tenho que trazer resultado para a empresa. E isso é uma loucura, eu tenho que ajudar o cara que eu pago a resolver o problema. É que tu tem que conectar o que ele está te dizendo com o teu setor de produção, com o teu mercado, né? Isso. E essa tua conexão que ela tem que ser bem feita ali, né? A gente fala isso dentro de um setor, nós lidamos com o setor metalúrgico que tem lá a produção, né? Então tem uma conexão ali que eu tenho que passar, que o coordenador tem que passar para a produção, vai chegar tal peça, não vai. Mas é bacana, cara, eu vou te dizer. Para nós foi um ano ímpar nessa questão de aprendizado. E foi muito bom ter botado a mão na operação depois de muitos anos. Um grande aprendizado. Foi fantástico esse episódio. Quero agradecer aqui o Felipe por ter aceitado esse convite, né? Com certeza a gente vai fazer um novo episódio, porque o assunto é bem amplo, tem um cara que tem bastante conhecimento. Como a gente falou, a gente vai subindo a régua vai agregando mais, né? Então, muito obrigado mesmo, né? Conto contigo para a próxima. Se você gostou, clique aí, curta a nossa página. A gente tem já um canalzinho de vídeos aí no YouTube. Esse é o 4º episódio. Teremos muito mais. E obrigado a todos. E vivam o comércio exterior, que é uma experiência única. Obrigado ao convite, Léo. Conte comigo. Temos que juntos ajudar o nosso Comex voar no Brasil, que uma das soluções do país é esse, né? Agregar valor, importar e exportar. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo. Muito obrigado.